N2 A minha história. Como um físico quântico se intrometeu na área da saúde e da cura em sempre fui integralista. Em meados da década de 1970, depois de ler O Tão da Física de Fritjof Capra, um livro sobre os paralelos entre a ciência e a espiritualidade, comecei a procurar um novo paradigma de ciência que integrasse a ciência e a espiritualidade. A mera existência de paralelos não me satisfazia. Além disso, não fazia sentido que houvesse uma cosmovisão para a ciência e outra para a espiritualidade. Em 1985, tive a forte intuição de que uma ideia do matemático John von Neumann, 1955, a respeito da medição quântica era importante. De acordo com von Neumann, quando medimos um objeto quântico, a consciência transforma as ondas quânticas de possibilidade do objeto num acontecimento real de experiência. Pareceu-me que esta poderia ser a base do novo paradigma integrativo da ciência. Infelizmente, ainda estava convencido de que tudo é constituído por partículas elementares, pelo que a ideia de von Neumann não era compatível com o meu preconceito materialista. Se a própria consciência é feita de matéria, é um mero epifenômeno, um fenômeno secundário de matéria, então, como é que ela pode atuar causalmente sobre a matéria? É claro que existe uma alternativa ao realismo material. É esta a designação formal da filosofia da realidade material separada, independente e objetiva, que abreviamos nas páginas anteriores como materialismo, dualismo mente-matéria. Mas, como já referi, o dualismo é fundamentalmente não científico. Assim sendo, como muitos outros, eu estava preso na terra do nunca do materialismo e do dualismo quando o raio caiu. Na altura, eu relacionava-me com místicos, alimentando secretamente a esperança de obter algum novo discernimento para minha investigação das práticas espirituais. Estava de visita a um amigo em Ventura, Califórnia, e tinha na agenda uma palestra de Krishnamurti na vizinha Ojai. Depois da dita palestra, instalamo-nos na sala de estar do meu amigo com um místico chamado Joel Morvoad. A conversa aqueceu num instante. Fui um pouco arrogante com o Joel ao explicar o que havia de mais recente na ciência da nova era, o quão paradoxal era que a consciência, sem dúvida um fenômeno emergente do cérebro, não obstante colapsasse as ondas de possibilidade quântica de todos os objetos que vemos, inclusive os do cérebro. Aqui, o Joel desafiou-me: a consciência precede o cérebro, ou o cérebro precede a consciência? Naquela altura, eu já estava perfeitamente ciente da ontologia mística. Os místicos colocam a consciência antes de tudo. Como tal, reconheci a armadilha e respondi: estou a falar da consciência como sujeito de experiências. A consciência precede a experiência, não tem objeto nem sujeito, disse o Joel. Poucos meses antes, eu tinha lido um livro do místico filósofo Franklin Merrill Wolff, intitulado The Philosophy of Consciousness Without Object, a filosofia da consciência sem um objeto, pelo que argumentei: claro, isso é misticismo clássico, mas, na minha opinião, você está a falar do aspecto não local da consciência. Foi então que o Joel me brindou com uma empolgante preleção sobre os antolhos científicos que eu usava, rematando-a com a afirmação sofista: não existe nada senão Deus. Ora, naquela altura, eu já tinha ouvido ou lido essas palavras muitas vezes, só que desta feita a compreensão surgiu e um véu foi retirado. De repente, percebi que os místicos estão certos: a consciência é a base de todo ser, incluindo a matéria e o cérebro, e que a ciência tende a assentar nesta metafísica e não na metafísica materialista tradicional. Passei os anos seguintes a construir esta nova ciência sem qualquer pressa. Na verdade, ainda estou a trabalhar nisso. Neste livro, estou a partilhar com o leitor algumas das descobertas empolgantes do potencial integrador desta nova ciência dentro da consciência, no campo da saúde e da cura. Como é que fui parar a saúde e a cura em particular? No verão de 1993, fui convidado para dar uma palestra numa conferência de biologia, uma conferência informal organizada pelo biólogo Richard Stroman, da Universidade da Califórnia em Berkeley. Certa noite, ao jantar, um jovem biólogo perguntou-me qual era o argumento de venda do novo paradigma da ciência baseado no primado da consciência que eu propunha. Bem, respondi, o paradigma integra a física com a psicologia e a espiritualidade.
A ciência convencional é uma ciência de objetos, desenvolve teorias de objetos em termos de outros objetos mais fundamentais. Como tal, falha quando falamos da consciência porque esta consiste em sujeitos e objetos. O novo paradigma trata sujeitos e objetos, espírito e matéria, em pé de igualdade. Isso é demasiado esotérico, contrapôs o meu jovem amigo. O indivíduo comum de hoje não está interessado na integração da física e da psicologia, nem mesmo da espiritualidade. O que é que me pode dizer mais? A velha ciência trata apenas do comportamento condicionado do mundo. O novo paradigma também pode lidar com os aspectos criativos do mundo. Consequentemente, permite-nos explorar novos caminhos para nossa criatividade. De certeza que todos estão interessados na criatividade, respondi eu. Talvez, admitiu o meu jovem amigo evasivamente. O que mais tem para me dizer? De repente, percebi aonde ele queria chegar. Está a perguntar-me se existe uma aplicação do novo paradigma que seja tão espantosa que prenda a imaginação do público? Existe, sim. A nova maneira de fazer ciência não só pode responder a alguns problemas complicados da evolução biológica, a ênfase da minha palestra na conferência, como também começo a perceber que pode igualmente ser capaz de integrar as ideias díspares das medicinas convencional e alternativa, respondi, um pouco sem fôlego ao ter esta súbita intuição. É isso mesmo, esse é que deve ser o seu argumento de venda ao público, disse o meu novo amigo com entusiástica aprovação. Bem, desde então até ao ponto onde me encontro agora, até a partilha com o leitor dos frutos desta minha tentativa de integração, tem sido uma longa viagem. Felizmente, não tive de começar do zero. Já tinha desenvolvido um interesse pela saúde e pela cura muito antes. Durante a minha infância na Índia, ouvi e li muitas histórias sobre yogis com um controle vulgar sobre as funções do corpo. Também ouvi muitas histórias sobre poderes de cura invulgares. Com efeito, presenciei uma demonstração dos mesmos. Quando tinha 20 e poucos anos, o meu irmão mais novo, adolescente, teve uma úlcera gástrica grave. Se comesse qualquer coisa infimamente condimentada era acometido de espasmos. Nós tínhamos uma espécie de clube de rapazes, e um sadhu, um renunciante errante de vestes cor de laranja, comum na Índia, começou a frequentar o nosso clube para falar conosco sobre espiritualidade. Era uma pausa bem-vinda na política e economia que então discutíamos. Mas, é claro que éramos todos materialistas, pelo que dificultávamos muito a vida ao sadhu, especialmente o meu irmão. Um dia, ele desafiou o sadhu, tinha de ficar calado, a menos que nos apresentasse uma demonstração de poder espiritual. O sadhu pensou durante alguns momentos em silêncio e perguntou baixinho ao meu irmão, ouvi dizer que tens uma úlcera. É verdade. O meu irmão assentiu com a cabeça. Um silêncio total instalou-se na sala quando o sadhu lhe pousou suavemente a mão na barriga durante alguns segundos e disse, a tua úlcera está curada. É claro que o meu irmão não acreditou. Tratou imediatamente de comer uma refeição bastante condimentada, mas não sentiu nenhuma dor. A cura era genuína. Este incidente despertou em mim um interesse pelo tema da saúde e da cura, que se manteve ao longo dos anos. Outra impressão duradoura seria aquela criada pela homeopatia. Como o leitor provavelmente sabe, a homeopatia foi descoberta no Ocidente, mas é mais praticada na Índia do que em qualquer outro lugar. Quando eu era pequeno, a minha família tinha o hábito de comer muito peixe. Invariavelmente eu ficava com uma espinha presa na garganta. Nessas alturas, a minha mãe dava-me uma dose de um remédio homeopático, o Sulfur 30. Passadas algumas horas, a espinha soltava-se e o conforto voltava. A minha mente de criança ficava muito impressionada com este e outros remédios homeopáticos. Tendo crescido na Índia, eu estava naturalmente bastante familiarizado com o Ayurveda. Não me lembro, até agora, de nenhum remédio ayurvédico específico que possa ter usado na infância, mas recordo-me de uma coisa. Em Bengala, o estado da Índia onde vivi quando criança, um médico ayurvédico tinha o nome de Kaviras, que significa Rei dos Poetas. Intrigava-me o facto de a cura poder ser equiparada à escrita de poesia. Ora,
Voltando à noite em que tive aquela conversa com o jovem biólogo, enquanto regressava ao meu hotel, a recordação de que um médico ayurvédico era denominado um rei dos poetas voltou de muitas décadas atrás. Dei por mim a pensar, curar é poesia? Certamente, a forma como a cura é praticada na tradição alopática, onde reinam o materialismo e o reducionismo, é muito prosaica. Vamos a um consultório médico, as máquinas medem os nossos vários indicadores de saúde, o médico estuda as leituras da máquina e só então está pronto a ajudar-nos. Não há nenhuma poesia nisto. A ajuda que recebemos também é mecânica. Tal como a física clássica, tudo é rotina, tudo é determinismo. Em contraste, as tradições da medicina alternativa são fundamentalmente um pouco subtis, um pouco vagas. Os corpos vital e mental dos quais os médicos falam são subtis, mas eles não se importam. O que eles fazem não é muitas vezes quantificável, mas não tem problema com isso. É frequente usarem a intuição e não as máquinas para fazerem um diagnóstico. Mas eles não veem qualquer entrave nisso. A linguagem com que comunicam é vaga, mas eles fazem-se entender. O que eles fazem é muito semelhante à poesia. Apercebi-me de que, afinal, se trata da velha batalha entre a arte e a ciência, determinista. E o leitor sabe que mais? Vou contar-lhe o segredo fundamental da física quântica, a razão pela qual os materialistas têm tanta dificuldade em compreendê-la. A física quântica também é muito semelhante à poesia. Em vez de determinismo, a física quântica fala de incerteza. Em vez de partículas ou ondas, esta ou aquela perspectiva da física clássica, a física quântica introduz a complementaridade, onda e partícula, isto e aquilo. Mais importante, a física quântica traz a consciência para a física, quem está a observar as questões daquilo que está a ser observado. O leitor consegue imaginar falar de poesia sem falar sobre o poeta? No entanto, a física quântica explica bastantes dados experimentais prosaicos. Desta forma, a física quântica tem o potencial de combinar arte e ciência determinista, criatividade e fixidez. Considero que se trata do veículo apropriado para integrar a poesia da medicina alternativa e a prosa da alopatia. Eu estava exultante, pronto para aplicar a nova ciência dentro da consciência para integrar as medicinas convencional e alternativa. Mas foram precisos 10 anos desde então. Os blocos conceptuais na realidade, a base conceptual para a mudança de paradigma que desenvolvo neste livro já existe há algum tempo. Mas envolve uma mudança radical da nossa cosmovisão, em especial da forma como vemos o mundo no Ocidente, e é este que tem sido o obstáculo. Por exemplo, o que está em falta no campo da medicina mente-corpo é uma compreensão clara da forma como a mente e o corpo podem interagir sem dualismo e de onde reside a eficácia causal dessa interação. Por outras palavras, temos de procurar uma compreensão daquilo a que o psicólogo Donald Campbell chama causação descendente, popularmente considerada como um domínio da mente sobre o corpo, mas sem dualismo. A ausência desta compreensão está claramente a travar o progresso futuro neste campo. A maioria dos investigadores não tem noção de que os seus preconceitos da física clássica os impede de ver uma solução aqui. Apercebo-me de uma enorme inércia, uma enorme relutância em mudar da cosmovisão clássica para a quântica, e esta resistência registra-se em profissionais de ambos os campos da medicina. Numa cosmovisão clássica, a causação descendente ou é paradoxo ou conduz ao dualismo, Stapp, 1995. Na cosmovisão quântica, a causação descendente é um facto consumado. Para fazer com que a cosmovisão quântica seja consistente e filosoficamente astuta, temos de introduzir a causação descendente com a consciência como seu agente. A física quântica vê as coisas e os seus movimentos como possibilidades. Quem escolhe entre estas possibilidades? Depois de mais de 7 décadas de investigação, a única resposta logicamente consistente que surgiu é esta: é a consciência que escolhe. E é aqui que reside o seu poder de causação descendente. Consideremos agora o outro pilar da medicina alternativa, a medicina oriental tal como é praticada na China, Índia e outros países asiáticos.
Nas suas práticas curativas, os orientais usam conceitos como o fluxo do Chi na medicina chinesa ou o prana no Ayurveda. Quando lemos tratados antigos, torna-se claro que é o Chi ou o prana, um tipo de energia, mas não física. Mas quando lemos exposições mais modernas sobre estes temas, especialmente no Ocidente, a minha experiência é que ninguém tem grandes certezas a respeito do significado do Chi ou do prana. É vago se o Chi ou o prana é uma entidade física ou não física. Deve estar claro para o leitor que a maioria dos autores modernos evita o significado destes conceitos porque não sabe como explicá-los em termos que sejam aceitáveis para a cosmovisão científica moderna. Na realidade, existe um conceito correspondente chamado energia vital no Ocidente, só que evoca a imagem do vitalismo dualista, uma filosofia que os biólogos descartaram há já algum tempo. Assim sendo, em geral, os investigadores e cientistas do Ocidente, até mesmo os aficionados da medicina alternativa, mostram-se relutantes em usar a expressão energia vital. No seu lugar, optam por energia subtil e a maioria mantém as suas crenças materialistas a respeito do que é energia subtil. Alguns encaram a energia subtil como um fenômeno que emerge das células e órgãos vivos do corpo. Outros pensam na energia subtil como uma energia de frequência mais elevada do que a da energia densa. Outros investigadores mais independentes exploram a ideia de um corpo eletromagnético que se sobrepõe ao habitual corpo bioquímico para explicar os meandros da energia subtil. Mas não temos de ir além da homeopatia para nos convencermos da necessária existência de agentes não físicos em ação na cura, pelo menos em alguns casos de cura. Na homeopatia, uma substância medicinal é aplicada, por via oral, numa proporção tão diluída que os cálculos científicos demonstram, sem qualquer dúvida que, na maioria das potências, nenhuma molécula da substância original tem como chegar à origem da doença. Todavia, o sucesso da homeopatia parece manter-se, mesmo em ensaios clínicos em dupla ocultação. E sim, estes ensaios provam que a homeopatia não é um placebo, comprimidos de açúcar. Como tal, se a eficácia da homeopatia é verdadeira, tem de existir agentes de cura que não sejam físicos. Temos de aceitar esta ideia de agentes de cura não físicos. No início do século XIX, Samuel Hahnemann, o alemão que descobriu a homeopatia, sugeriu que existem energias vitais não físicas em ação na cura homeopática. Usou o termo dinamis para se referir à energia vital. Assim sendo, pouco depois de iniciar a minha pesquisa, apercebi-me de que as práticas de cura alternativas continuam a ser um mistério, e, como tal, controversas, para a maioria das pessoas de pensamento convencional porque os proponentes dessas mesmas práticas sofrem de sinoco-deficiências filosóficas. Não fazem a distinção entre a mente e a consciência. Há muito tempo, Descartes juntou os dois conceitos, mente e consciência, num único conceito de mente, e este erro continua a assombrar a medicina. 2. O papel causal da consciência como origem da causação descendente é ignorado ou obscurecido pela ambiguidade. De algum modo, as aulas de física quântica não penetraram na armadura da física clássica, nem sequer na dos profissionais de medicina alternativa. 3. O papel distinto da mente em oposição ao cérebro é ignorado. O progresso científico neste campo, já com mais de 10 anos de existência, tem sido ignorado. 4. O papel distinto do corpo vital em comparação com o corpo físico também é ignorado. Também aqui, o progresso científico recente tem sido ignorado. 5. Nem a consciência, nem a mente, nem o corpo vital são considerados não físicos. Temos de resolver o problema do dualismo. Mas quem disse que não há como contornar o dualismo, que este é um problema intransponível? Foi com a resolução destes complicados problemas de filosofia que cheguei a uma ciência dentro da consciência para a medicina, ou aquilo a que chamo medicina integral. Este paradigma reconhece e inclui a redescoberta da causação descendente pela consciência na física quântica. Também tira partido da redescoberta da mente e do corpo vital no seio da ciência. Em seguida, usa o pensamento quântico como forma de apresentar os corpos mental e vital como distintos do físico e sem cair no dualismo. Para mim,
aplicar o paradigma para explicar como os vários sistemas de medicina alternativa funcionam foi divertido e, muitas vezes, bastante inspirador. Por vezes, também foi uma lição de humildade, porque eu sabia muito pouco sobre muitos aspectos da medicina. Mesmo agora, sinto que ainda mal arranhei a superfície do enorme potencial explanatório que o novo paradigma nos traz. O plano deste livro, a primeira parte, explica o que é a medicina integral e o resto do livro é a aplicação do modelo. Os capítulos 3 a 7 resolvem as questões filosóficas, apresentam ao leitor uma dose adequada de física quântica, o suficiente para que seja divertido e, definitivamente, não tanto que o deixe desconfortável, e definem a estrutura paradigmática básica. Depois de ler a primeira parte, o leitor estará equipado com a filosofia adequada e as subtilezas do pensamento quântico, e pronto para considerar aplicações para todos os diferentes sistemas da medicina. A segunda parte é constituída pelo tema da medicina do corpo vital, o Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, incluindo a acupuntura, a medicina dos chakras e a homeopatia. Qual é a origem dos doshas ayurvédicos? Por que é que nos constipamos quando a estação muda? O que é a energia vital? Como podemos aprender a explorar a energia vital? Por que é que não a encontramos nem as suas passagens no corpo físico? Por que é que o acupunturista aplica agulhas num braço para afetar o pulmão? Os conceitos orientais dos chakras devem ser levados a sério? Se a homeopatia não é um placebo, como funciona? Estas são algumas das perguntas que abordamos na 2. Parte. Encontra aqui mais informação sobre o corpo vital e a sua natureza quântica, informação que lhe será necessária para apreciar a poesia do Ayurveda e da medicina tradicional chinesa, dos chakras e das subtilezas da homeopatia, embora os pormenores se assemelhem muito mais à prosa. Esta parte termina com a homeopatia, o expoente da subtileza onde menos é mais. Na terceira parte, refiro as subtilezas da mente quântica, explico como a mente cria doença e exploro algumas das técnicas de cura mente-corpo existentes. Aqui, a ênfase assenta na compreensão das emoções, de como a mente se impõe aos sentimentos, de como isto causa doenças e de como podemos controlar a mente, prevenir a doença mente-corpo, lidar com ela e até mesmo curar-nos com recurso às técnicas da medicina mente-corpo. A quarta parte aborda essencialmente os fundamentos espirituais da cura, vendo esta última como uma oportunidade de crescimento espiritual. Espero que o leitor se sinta devidamente inspirado a encarar um novo tipo de inteligência como parte da sua viagem rumo à cura. Podemos curar-nos? Sim, desde que abordemos a cura de forma criativa, como arte. Os mistérios da cura espontânea também são totalmente explicados. A nova ciência da mente, conforme aqui desenvolvida, é apresentada como a solução dos paradoxos da cura mente-corpo, tais como: quem está a curar quem? Por que é que, usando as mesmas técnicas, algumas pessoas se curam e outras não? O que podemos fazer para manter a saúde em todos os níveis do nosso ser? Podemos passar da preocupação atual com a doença para uma preocupação com a saúde positiva? Termina o livro com um capítulo especulativo sobre o corpo sem idade. O livro como um todo ensina o leitor a explorar a saúde e a cura num universo quântico, o nosso universo. Como tal, o livro consiste numa série de facilitadores nesse sentido, e tem o pensamento quântico e o primado da consciência permitem-nos encarar a nossa saúde de uma forma integral e verdadeiramente holística, com uma filosofia integral como nosso guia, ver capítulos 3, 4 e 6. Este livro permite-nos pensar na doença e na cura em termos de uma nova classificação útil. Esta classificação permite-nos saber quando aplicar qual forma de medicina, convencional ou alternativa, e, se alternativa, qual a forma específica da mesma, ver capítulo 4. Esta nova abordagem da medicina permite-nos ver claramente que temos o poder de escolher entre a doença e a saúde, ver capítulo 6. O pensamento quântico esclarece, até, o papel da medicina alopática na saúde e na cura, ver capítulo 7. O pensamento quântico e do primado da consciência esclarece e explica muitos mistérios inexplicáveis da medicina oriental,
Homeopatia e Medicina Mente-Corpo, ver partes 2 e 3. Item em particular, a teoria aqui desenvolvida permite-nos compreender a natureza da dor e adotar estratégias para lidar com ela, ver capítulos 14 e 15. Item este livro permite-nos compreender o significado e o contexto da doença e da enfermidade e poderá inspirar o leitor a pensar em empreender o processo de autocura, se alguma vez lhe for necessário. E se o leitor embarcar neste processo, a teoria aqui apresentada fornecer-lhe-á as devidas orientações, ver capítulos 16 e 17. Item o pensamento da física quântica fornece diretrizes claras para as relações médico-doente, ver capítulos 6 e 16. Item mais importante, o objetivo deste livro é permitir que o leitor veja a doença e a cura como partes integrantes da sua exploração de si mesmo, da sua busca específica pela totalidade, finalmente, permitir-lhe escolher o bem-estar em vez da doença e a totalidade em vez da separação. Fui bem-sucedido? O leitor o dirá.